Galera, o trailer oficial de Doutor Estranho 2 saiu e ele traz muitas informações legais, muitos detalhes sobre essa nova história do UCM e esse novo episódio no arco do Doutor Estranho. Nós vamos aqui fazer a análise completa, falando de todos os pontos que a gente pode ver nesse filme, hein? Vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje nós vamos analisar os detalhes do primeiro trailer de Doutor Estranho no Multiverso de Loucura, agora que ele saiu com alta qualidade, não é mesmo? E galera, na boa, esse filme vai ser animal, eu acho que tem muita coisa chegando, então fica aqui comigo pra gente ver todas essas informações. Mas já quero te pedir para ir comentando aí embaixo se você tá animado para esse filme, o que você mais espera que vá acontecer. Escreve aí pra gente continuar conversando. Bom, a primeira coisa que a gente precisa mencionar é que o trailer inicia com várias falas lá de Homem-Aranha se volta para casa, ou seja, os eventos que aconteceram no filme vão ter um impacto direto, inclusive a gente pode até chamar de consequências negativas que o feitiço que o Doutor Estranho fez para fazer uma lavagem cerebral, para apagar a memória das pessoas 2 vezes, resultou na quebra do multiverso, e isso a gente viu acontecer não somente lá em Homem-Aranha, mas a gente vai ver acontecer muito mais agora em Doutor Estranho 2. A gente ainda tem inclusive cenas de destruição, que pode realmente ser um futuro resultante dessa interferência do Doutor Estranho no tecido da realidade, como é falado várias vezes. Então, se o Doutor Estranho achou que ia fazer tudo isso e não ia dar em nada, ele estava completamente errado. O Wong avisou, não avisou? Inclusive, essa atitude irresponsável do Doutor Estranho vai ser a motivação do Mordo, agora também chamado de Mestre Mordo, para enfrentar o Mago Supremo. Afinal, ele considera que o mundo já tem magos demais e ele quer concentrar todo esse poder e toda essa responsabilidade nas suas próprias mãos. E agora ele tem uma coisa para atacar na cara do Doutor Estranho, que foi essa atitude, embora altruísta para tentar ajudar o Peter, mas extremamente perigosa, que gerou resultados totalmente negativos. Outro ponto que o trailer traz, inclusive, eu achei que ia ser essa cena, a cena pós-créditos lá de Homem-Aranha se volta para casa, é a aparição da Wanda. Ele conversa com ela, ela já vai pedindo desculpas sobre o Westview, sobre as pessoas terem se machucado, e ele diz que não tá lá para conversar disso, ou seja, sobre os eventos lá de WandaVision, quando ela aprisiona aquela cidade e cria toda uma realidade fictícia. Mas aqui ele menciona que precisa de ajuda e pergunta para ela o quanto que ela sabe sobre o multiverso. A gente sabe que na cena pós-créditos de WandaVision, a Wanda estava mexendo com o Darkhold, usando a magia do caos para ir atrás dos seus próprios filhos. Então, esse ponto aqui vai ser a conexão entre o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. Aliás, além dessa participação dela nessa cena, a gente ainda teve um take em que ela tá fazendo uma meditação em volta de várias velas, ou seja, ela tá muito mais poderosa do que a gente viu ela lá na série. Ela com certeza aprendeu novas coisas e vários insiders estão apontando que ela vai ser a grande vilã. Eu acho que eles vão ter um embate, mas eu não acho que ela vai ser a vilã principal desse filme, porque temos fortes candidatos e a gente vai falar deles daqui a pouco. Vem comigo. Algumas cenas desse trailer remetem inevitavelmente aos episódios de What If, em que a gente vê o Doutor Estranho utilizando lá todo o seu poder e absorvendo outros seres cósmicos e mágicos, e faz todo aquele poder sucumbir à cabeça. Ele fica completamente perigoso e com a aparência deformada. A primeira cena é quando o Doutor Estranho faz um ataque e parece que de dentro da mão dele saem alguns tentáculos, que faz diretamente uma conexão com o What If, quando o Doutor Estranho absorveu esse ser no meio de todo aquele processo. Afinal, lá em What If, ele quer ter poder suficiente para impedir que a Christine Palmer, o grande amor da sua vida, morra. E isso acaba resultando na destruição do seu próprio universo. O que também faz uma conexão com aquelas imagens em que o Doutor Estranho encontra uma cidade destruída. E o Sanctum Sanctorum também por água abaixo, literalmente. Mas além dos tentáculos, a gente também tem a aparição do Doutor Estranho com esse visual diferente, que também lembra muito o visual dele lá em What If, que é aquele cara acabado, aquele cara sobrecarregado, justamente por causa da quantidade absurda de magia que ele absorveu. Aqui no trailer ele diz que as coisas acabaram saindo do controle, só que ele tem um tom mais malicioso do que o Doutor Estranho lá na série animada. O que nos leva à pergunta: será que esse Doutor Estranho é o mesmo de What If?
ou é uma outra variante que veio de um outro universo? Eu de verdade acredito que para contar essa história, a Marvel não vai ficar presa nos eventos de What If. Afinal, embora seja uma série que retrate de ramificações do próprio UCM, eu não acho que eles têm a intenção de fazer os eventos dessa série impactarem diretamente nos filmes, porque senão o público que vai assistir o filme Doutor Estranho tem que fatalmente ter assistido o What If para entender. E eu acho que eles não vão querer limitar o público dessa maneira. Então, o Doutor Estranho, embora ele siga essa mesma vibe de estar completamente sobrecarregado e de ter escolhido um caminho que levou ele para a perdição, eu acredito que é uma variante própria do filme. E por falar nisso, a motivação aqui desse Doutor Estranho variante pode ser justamente ele não ter superado a separação com a Christine Palmer, porque a gente tem uma cena em que a personagem está casando, e não é com o Stephen, porque ele está sentado na igreja assistindo a cerimônia. Então nesse universo ela pode ter se casado com outra pessoa, talvez pelos mesmos motivos de arrogância lá do Doutor Estranho do universo principal, e ele acaba nunca superando, e ele tenta de alguma maneira reverter toda essa situação e gera um problemão. Por isso que ele até diz que as coisas saíram do controle. Mas também existe a possibilidade daquela cena da Doutora Palmer estar casando ser no universo principal e o Doutor Estranho que está na igreja também ser o nosso Doutor Estranho. Mas se tudo isso se passar no universo do Doutor Estranho variante e todas aquelas cenas do Sanctum Sanctorum e da Cidade Destruída se passem dentro do universo dele, porque ele começou a mexer com a estabilidade do espaço-tempo. Inclusive, a voz do Mordo de fundo diz que a pior ameaça para o multiverso, a maior ameaça, é justamente o Doutor Estranho. Então aqui, ele pode estar falando do Doutor Estranho no universo principal ou do próprio Doutor Estranho nessa outra realidade. Ou de várias realidades, afinal é o multiverso de loucura. Tô falando, esse filme vai explodir cabeças. Uma outra participação importante, como a gente já estava esperando, é da personagem América Chaves, que vai ser extremamente útil para esse filme. Afinal, o seu poder é justamente abrir portais interdimensionais em formatos de estrela. E se o filme está tratando de multiverso, é claro que isso vai ser muito funcional. E achei uma boa ideia introduzi-la nessa história aqui. E escreve o que eu tô falando, essa personagem vai ser muito carismática e muito interessante, porque eles precisam introduzi-la aqui para explorar mais à frente com os Jovens Vingadores que vêm se formando aqui. A gente está falando disso há muito tempo. Tem um pequeno trecho do trailer em que é possível ver uma luz roxa que parece realmente ser um portal em forma de estrela, ou seja, é a América Chaves usando seus poderes. E uma coisa muito legal é que a origem dela está totalmente ligada nos quadrinhos com o Wiccan, e a Wanda está nesse filme e queria trazer os seus filhos de volta daquela realidade fictícia que ela criou. As peças vão se encaixando, mas é claro que ainda existe a possibilidade de aqui no UCM essa origem ser totalmente mudada, como a Marvel gosta de fazer, adaptada de uma maneira diferente. Vamos aguardar o que eles vão fazer no filme. E um outro ponto importante são as batalhas dentro do Kamar-Taj, inclusive o Wong aparece ferido. Então é bem possível que a gente vai ter uma batalha bem interessante. E eu aposto minhas fichas no Mordo que vai atacar o Sanctum Sanctorum, afinal ele acha que ele é o único responsável e o único merecedor de ser o único mago da Terra. E pro final eu deixei para falar do grande vilão do filme, que na minha opinião vai ser o grande vilão, que não vai ser a Wanda. Eu acredito que a Wanda vai brigar assim com o Doutor Estranho por causa das suas motivações, eles vão ter desavenças. O Mordo também tem ali a sua crença que vai fazer ele enfrentar o Doutor Estranho, mas o grande vilão, como a gente já viu lá no trailer, vai ser o Shuma-Gorath. Ah, Saulo, mas nos brinquedos vazados apareceu como Gargantos. Bom, eles podem aqui ter trocado o nome, talvez por ser um nome difícil, em vez das pessoas falarem Shuma-Gorath, chamar de Gargantos, e também já faz uma referência a um outro personagem que tem uma aparência parecida nos quadrinhos, mas não tem a mesma importância. Porém, mesmo que ele não se chamar Shuma-Gorath, como é nos quadrinhos, a essência do personagem é a mesma e casa perfeitamente com essa história, que é um grande ser que tem ambições de controlar as dimensões. Então pode ser que esse vilão aqui vá aparecer justamente agora que o multiverso está aberto e enfrentando vários problemas para querer controlá-lo. E ele é um vilão do Doutor Estranho, então faz todo sentido que, por mais que eles mudem o nome, a essência do personagem vai ser justamente a do Shuma-Gorath, e ele vai ser
o grande vilão desse filme. E possivelmente o Doutor Estranho e a Wanda e talvez o próprio Mordo vão se unir para vencê-lo. Mas o Mordo no final eu acho que vai acabar seguindo pelo caminho do mal mesmo. E era isso que eu tinha aqui para analisar com vocês sobre Doutor Estranho 2, mas eu quero saber o que você achou, hein? Curtiu esse trailer? Tinha prestado atenção nesses detalhes que eu falei? Tem alguma coisa que eu não falei e você acha que é importante falar? Comenta aí que eu quero saber, hein? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque temos conteúdo toda semana, muitos vídeos e lives, tenho certeza que você vai curtir, hein? Então se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E também não vá embora sem antes deixar um like para fortalecer o vídeo e dar uma ajuda pra gente, hein? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.